começar a minha história, trouxe-vos esta frase que diz muito sobre mim e sobre aquilo em que eu acredito. É uma frase que nós utilizamos muito no Gás África e que diz: no final do caminho apenas me perguntarão: amaste? E eu não direi nada. Abrirei as mãos vazias e o coração cheio de nomes. Para mim a vida é isto e tem que ser vivida assim. Com despojamento, com simplicidade, com humildade e com muitos nomes e com muitas pessoas. E hoje é disto que eu vos quero falar. Quero-vos falar destes nomes, destas pessoas, estas pessoas que me tocaram e que fazem a minha vida e que transformaram a minha vida. E as pessoas também a quem quero servir. Quero-vos começar por falar sobre duas pessoas muito importantes e que têm uma... não. Também, mas não era isto agora. Quero-vos falar sobre duas pessoas muito importantes, que é a minha mãe e o meu pai. Eu nasci em França porque os meus pais, quando descobriram que a minha mãe estava grávida de 4 meses, resolveram ir para a França fazer um tratamento. Eram os dois toxicodependentes e resolveram afastar-se de todos os males, todos os perigos, todos os amigos negativos que haviam aqui em Portugal e foram fazer um tratamento, que realmente não foi nenhum tratamento. Eu nasci, entretanto, voltamos todos para Portugal. Os meus pais recaíram. Entretanto, o meu pai foi viver para Londres e esteve lá praticamente toda a minha vida. Portanto, não tenho uma relação assim muito próxima com o meu pai, mas com a minha mãe tenho uma relação muito forte. E ela tem uma presença muito forte na minha vida, é o meu exemplo e é o meu ídolo. A minha mãe fez o programa no Canadá, o programa Portage, reabilitou-se, foi convidada a ficar lá a trabalhar como staff e depois foi convidada para vir para Portugal, abrir a primeira comunidade terapêutica em Portugal, e aquela imagem que estava ali era eu com ela. Na comunidade terapêutica, passei muitos momentos da minha infância e da minha adolescência numa comunidade terapêutica. E se os meus pais não estavam cá quando eu era pequenina, quem me criou foi a minha família, foram os meus avós e foram os meus tios, que são os meus segundos pais e as minhas segundas mães. E eu sou a minha menina, para o meu avô. Minha família está toda ali, é um bocadinho difícil falar. Eles são as pessoas a quem eu recorro sempre que eu tenho alguma dúvida, sempre que eu tenho alguma questão, alguma decisão importante a tomar. É que os meus avós são as primeiras pessoas para quem eu fujo, a quem eu peço ajuda, são os meus avós. As minhas tias sempre foram as minhas confidentes. E aqui em baixo, naquelas 2 fotografias ali de lá, estão os meus irmãos. Os meus irmãos são o meu maior projeto. São as pessoas de quem eu tenho mais orgulho na minha vida. O Dudu e o Gonçalo. O Dudu e o Gonçalo são os meus 2 anjos da guarda. Eu já tive algumas perdas na minha vida, mas sem dúvida estas foram as que mais me transformaram. Foi quando estas 2 perdas abalaram mesmo o meu mundo e fizeram-me repensar nos meus valores e naquilo que eu quero para a minha vida. O Dudu era o meu primo, tinha trissomia 21, morreu há cerca de 20 anos atrás. Ele foi uma bênção nas nossas vidas. Acho que nos tornou mesmo pessoas melhores e acho que fez com que a nossa família fosse mesmo uma família muito mais forte, muito mais unida. Eu lembro-me perfeitamente de ser pequenina e de não perceber as conversas que eu via à nossa volta, porque é que coisas tão estranhas como porque é que o Dudu não podia entrar no infantário como os outros meninos, ou porque é que ele era tratado de forma diferente. E acho que foi com o Duarte que eu comecei a ser uma ativista e a ser uma inquieta e a querer proteger aquelas pessoas que não se conseguiam proteger. Okay. E o Gonçalo? O Gonçalo foi o meu primeiro grande amor, foi a minha primeira grande paixão. E morreu também assim, de forma completamente inexplicável, sem razões, sem causas, sem explicações, sem despedidas. E acho que me fez refletir muito sobre a maneira como eu levava a vida e sobre o tempo.
E acho que ele é uma das razões para eu hoje em dia ser completamente frenética e andar sempre a correr de um lado para o outro e aproveitar a vida ao máximo, porque é mesmo isto, tipo, de um momento para o outro as coisas podem não acontecer. E então, por causa deste tempo e por causa desta crise existencial, quando chegaram os 18 anos eu tinha que escolher o que é que eu queria fazer. Eu estava em artes, não sabia muito bem o que é que eu queria fazer com aquilo. E decidi que a minha vida ia ser útil e que tinha que dedicar a minha vida aos outros e decidi ir para a psicologia. Podia ter ido para outra coisa qualquer, mas fui para a psicologia. E no meu curso nós temos uma disciplina que é facultativa, que é o serviço comunitário. E eu delirei. Eu comecei a fazer voluntariado e no bairro São João de Deus eu era tutora de crianças ciganas. E eu estava lá todo o meu tempo, portanto eu fiquei completamente obcecada, estava lá todo o tempo livre que eu tinha, eu ia para lá e foi aí que eu descobri verdadeiramente aquilo que eu queria fazer, dedicar a minha vida aos outros, trabalhar em contexto comunitário, trabalhar em contextos vulneráveis e de exclusão, e eu sempre me senti em casa e muito protegida nestes contextos. Mas para mim não fazia sentido fazer voluntariado só durante o ano letivo, e depois chegar ao verão e ir para as discotecas e para os festivais e essas coisas que sempre tinha sido que eu tinha feito antes. E na Católica ouvi falar do Gás África e descobri e tentei perceber o que era. E lá comecei a ir às formações do Gás África. E pronto, e aí o meu mundo revolucionou todo outra vez. E o Gás África é a minha segunda família. Foi no Gás África que eu defini os meus pilares. A comunidade, o serviço, a oração, a simplicidade. Tive a graça de poder fazer 4 missões pelo Gás África. Em 2006 fui para Luanda, em 2007 para Moçambique, em 2008 voltei a Luanda e em 2009 em Cabo Verde. Não consigo falar muito sobre isto, mas posso-vos dizer que no Gás África fiz irmãos para a vida e que nunca vou esquecer. Entretanto, acabei o curso em 2009. Estava a trabalhar aqui no Porto, na área dos direitos humanos, a ganhar bem. Achei que ia ser espetacular, não é o que toda a gente queria, mas depois havia ali qualquer coisa que me estava a inquietar. Havia sonhos antigos que estavam por realizar e, portanto, para mim, 2 meses de missão sempre foi pouco. Eu sempre quis fazer mais. Então decidi despedir-me e decidi voltar para o Sal, onde eu já tinha feito voluntariado. Fui por 6 meses e acabei por ficar 2 anos e meio. Fui trabalhar para a Câmara Municipal do Sal, fui coordenar os 2 centros comunitários e foi a melhor loucura e a melhor missão da minha vida. E fizemos de tudo, tivemos tanta responsabilidade, tanta autonomia e conseguimos todos juntos, eu e a minha equipa, construir verdadeiramente centros para a comunidade e com a comunidade. E foi maravilhoso. Entretanto, no final de 2013, comecei a sentir o peso da responsabilidade, que eram os projetos que eu tinha deixado cá em stand-by, antes de partir para esta loucura, que foi largar tudo e ir fazer voluntariado. Eu já tinha começado, com a minha mãe e com o meu tio, um projeto que era a Clinique, que é uma comunidade terapêutica, que é aquela casa verde maravilhosa que está ali, e que era um sonho nosso, que é ajudar outras pessoas que têm problemas semelhantes aos que a nossa família também teve. E, portanto, é isto que eu hoje ando por aqui a fazer. Ando a trabalhar na Clinique. Pelo meio vão surgindo 350 mil projetos que eu não consigo dizer que não. No IPAV são tantos. Entretanto, também criei a Unificar e o DROPI, que é o nosso projeto de prevenção de comportamentos de risco, que é também um pouco o meu testemunho que eu quero deixar. E assim, eu tinha muitas coisas para dizer e muitas pessoas para falar e muitos nomes que me constituem e que estão no meu coração. Estão ali algumas delas que eu não vou falar, mas pronto, vocês sabem quem são. E obrigada por este dia, obrigada por esta honra que é estarmos aqui todos a celebrar a nossa vida e este dia. Obrigada.